Então vamos lá, a gente parou no Perek Zain, no 7º capítulo aqui de Teilim. Vamos ver qual que é o tema principal, né, desse Perek, desse capítulo. Então, nesse capítulo, David HaMelech, ele fala que os tzadikim, eles colocam no coração o entendimento que, no final das contas, o bem vai vencer o mal, os tzadikim vão prevalecer sobre os rechaim, e que nossos inimigos vão acabar caindo vítima dos próprios planos deles, como aconteceu com o Haman, né, talvez o mais claro que a gente viu, né, acontecendo, a própria forca que ele montou para matar o Mordecai, e ele acabou sendo enforcado nela. Então, assim vai acontecer com todos os Rechaim, todos aqueles que se levantam para fazer mal para o povo judeu, vão acabar tropeçando nos seus próprios planos. Então, não faltou também, na época de David HaMelech, Rechaim, pessoas que se levantaram para fazer o mal para ele, para o povo judeu, e ele conseguiu fazer as guerras de Hashem e conseguiu ter muitas vitórias contra os Rechaim. Então ele fala Shigayon le David. Desde essa época, né, já tinha muito problema. Quer dizer, desde a entrada, eles entraram. Exatamente, a gente já teve problema com ataques, é verdade. Amalek, o Sihon, o Og, quer dizer, já tivemos muitos problemas na conquista de Israel. Aqui foi um erro do povo, que a gente deixou algumas pessoas dos 7 povos que era proibido deixar, falou, né, depois a gente tira, não tem problema. Então, na época do Shoftim, eles tiveram muitos problemas depois do falecimento do Yoshua, até subiu o primeiro do Shoftim, que foi o Otniel. Eles tiveram muita dor de cabeça, e a Hashem, ele começava a dar força, mesmo para reis muito fracos. Isso que é interessante. A gente começa a estudar o Shoftim, reis que não tinham expressividade nenhuma, que não tinham força nenhuma, a Hashem fez eles se levantarem para fazer o povo judeu voltar em Tchuvá. Essa é toda a ideia. Hashem, ele apertava para o povo judeu porque começaram a cair na idolatria. Então, David HaMelech, ele fez muitas lutas também contra os inimigos externos e internos. A gente falou um pouquinho também na aula passada que não faltaram traidores, não faltaram inimigos internos de David HaMelech, pessoas que quiseram fazer mal para ele. O filho se levantou contra ele. Ele teve uma história de vida assim muito, muito difícil, mas, de novo, nunca perdeu a esperança. Por isso que o Sefer Teilim, ele tem tanta força, a emuná de David HaMelech diante das piores situações e os piores momentos, ele nunca desiste da misericórdia de Hashem. Então, a gente não tem que se apoiar nos nossos méritos, a gente tem que sempre pedir para Hashem pela misericórdia dele. Então, o Teilim começa assim, Shigayon le David. Shigayon é um cântico feito com um tipo de instrumento. Então, o que acontece? Na prática, a gente está vendo aqui vários tipos de cânticos com menção de vários tipos de instrumentos musicais diferentes, e cada cântico ele era feito de acordo com o som desse instrumento musical. Então, por isso que é mencionado sempre qual é o instrumento musical que era usado. E também aqui é uma expressão de erro. Urash explica que David HaMelech, ele estava confessando e estava fazendo tefilá, ele se culpou pela queda de Shaul HaMelech. Então, olha que tzadik, David HaMelech foi perseguido por muito tempo. Shaul HaMelech quis matar ele sem ele nunca ter feito nada de errado, e mesmo assim, quando teve a queda de Shaul HaMelech, o David HaMelech acabou se culpando, e ele pediu para Hashem que ele fosse entregue nas mãos dos inimigos, pelo erro que ele cometeu. Então, a gente vai ver até uma linguagem condicional aqui, que ele fala, olha, se eu errei realmente, Hashem me entrega na mão dos meus inimigos, que eles pisem em mim, que eles acabem comigo. Esse era o nível de David HaMelech, para a gente entender, depois de ter sido perseguido injustamente, quer dizer, sem nunca ter feito nada. Então, é um Shigayon le David, que também é uma linguagem de um erro cometido. Só que quando ele começou a ser perseguido pelos inimigos, então ele inverteu a tefilá, ele pediu para Hashem proteger ele dos inimigos. Então, Asher Shar Lashem Al Divrei Cush Ben Yemini. Então, ele cantou para Hashem em relação a Cush, filho do Yemini. Yemini é alguém de Binyamin. Então, uma das explicações que o Urashi fala, que é sobre Shaul HaMelech. Mas o que tem a ver com Cush? Cush são as pessoas com a pele mais escura. Da mesma forma que a pele
dos Cushim, ela é diferente, assim também Shaul HaMelech era uma pessoa completamente diferente do normal, nos atos dele era um grande tzadik, uma pessoa que fez coisas muito boas por Am Israel. Então, é o cântico que ele fez aqui por essa consciência pesada que ele está em relação a Shaul HaMelech. Então, ele fala no Pasuk Beit, Hashem Elokai, Berra Hassiti, em você eu busco refúgio. Então, ele não se apoia em nada do mundo material, ele sabe quem é Hashem, que a gente tem que buscar o refúgio, a salvação. Oshieini mikol rodfai veatzileini. Me salva de todos os perseguidores e me resgata. Penitrof que arie nafshi, para que eles não rasguem como um leão a minha alma. Porek vein matzil, para que eles não me desmontem e aí não tenha mais como me resgatar. Então, quer dizer, esse era o nível de perseguição. Olha como ele se sentia, né? Os perseguidores estão atrás dele, eles sentem que querem rasgar ele como um leão rasga a sua presa. Então, ele fala, Hashem Elokai, imasitizot, se eu fiz esse erro, im yesh avel bechapai, se tem alguma injustiça nas minhas mãos. Então, uma das coisas que a gente, inclusive, vai ver é uma cobrança que a Hashem acabou fazendo de David HaMelech. A gente tem que saber que todos os grandes tzadikim, eles são cobrados no fio de cabelo. Quer dizer, mesmo erros que para a gente seria uma mitzvah, para a gente seria, para eles são cobrados. Porque o Rav Dessler, ele falou uma ideia muito bonita, que de acordo com o nível espiritual da pessoa, ele nunca perde o livre-arbítrio. A pessoa tem até o último dia de vida, ele tem livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio das pessoas são em níveis completamente diferentes. No nosso nível, o livre-arbítrio é no nível dos atos, de fazer, evitar atos errados, não deixar de fazer as mitzvot, dos grandes tzadikim, no campo das ideias e dos pensamentos do coração da pessoa. Quer dizer, eles são cobrados dos pensamentos, eles são cobrados dos pequenos detalhes. O que aconteceu em especial aqui com David HaMelech? Teve uma oportunidade que o Shaul HaMelech estava perseguindo para matar ele, e ele conseguiu, dentro de uma caverna, estar numa posição que ele poderia ter matado o Shaul HaMelech. Então, o que ele fez? Ele cortou as roupas de Shaul HaMelech para mostrar para o Shaul HaMelech, olha, se eu quisesse te matar, como você acha que eu sou um rebelde contra o reinado? Ele queria matar David HaMelech, acusando ele como um rebelde que queria tomar o poder à força. Falou, olha, se eu quisesse realmente tomar o poder, você estaria morto agora. A minha espada está aqui do teu lado, eu estou cortando a tua roupa, eu podia ter cortado você. Do Davi com o Shaul, ele era o genro de Shaul HaMelech, ele casou com a filha de Shaul HaMelech. Por quê? Porque o Shaul HaMelech, ele falou, quem conseguir vencer o Goliat, casa com a minha filha. E como David HaMelech conseguiu vencer, ele se casou. O filho de Davi, o pai era o Ishai. Então, o que acontece? O David HaMelech, ele fez esse ato Leshem Shamayim, mas ele foi cobrado. Está escrito que no final da vida ele estava com muito frio e não tinha roupa que esquentava ele. Por quê? Porque ele cortou a roupa de Shaul HaMelech, ele foi castigado, que as roupas dele não funcionavam mais. Mesmo que ele queria Tudo, mesmo que foi o Leshem Shammai, então ele fala, ele está pedindo, olha, se eu fiz um erro, Hashem, realmente que você me castigue. Im gamalti sholmeirah, se eu retribuir para os que me fazem bem, eu retribuí com mal. Viachaltza tsorerai reikam, e eu causei para os meus atormentadores alguma coisa vazia, eu despejei no vazio eles. Então, quer dizer, ele está se cobrando que, olha, se eu fiz uma coisa errada, por favor, que você me mande o castigo que eu preciso. Então, ao contrário da gente, né, que está sempre procurando justificativa para todos os erros e botando a culpa no outro, e o outro que fez, e o outro que começou, e não fui eu. A gente falou, vale a pena quem puder assistir a aula que a gente falou ontem, sobre a Alachot de Teshuvah do Rambam. Ele ressalta muito o ponto do vidui, a confissão dos nossos erros, porque é muito difícil para o ser humano enxergar os seus próprios erros. Então a gente está sempre, o dia inteiro, procurando os erros dos outros, até em Hashem. Até em Hashem a gente procura os erros, né? Não, Hashem, por que você mandou para mim? Tinha que mandar para ele, tinha que mandar para o outro.
o sofrimento, de certa maneira, eu estou encontrando erros em Hashem, não em mim. Não fui eu que errei e Hashem me castigou. Hashem deve ter errado a mira dele, porque eu não merecia isso. Então, nesse nível, infelizmente, a gente acaba caindo. Então, ele fala o seguinte, David Amelech, Irdof oyev nafshi, então, deixa os meus inimigos, eles perseguirem a minha alma, veia segue que eles me alcancem, vai ir laaretz hayai, e deixa eles pisarem na minha vida, urvodil afar yashken sela, e a minha alma vai repousar no pó para sempre. Quer dizer, se eu tenho transgressões, Hashem, que você me castigue através dos meus inimigos. Kuma Hashem beapcha, se levanta Hashem na sua fúria, e nascer beavrot sorerai, e se eleve em fúria contra os meus inimigos, veura elai mishpat civita, e que você desperte o julgamento que você comandou. Então, aqui, David Amelech, ele já começa a pedir a proteção de Hashem. Até agora ele estava pedindo, olha, se realmente eu merecer os castigos, que você me castigue. Mas a partir de agora, ele já começa a falar, Hashem, por favor, se é para usar a tua fúria, não usa contra mim, usa contra os meus inimigos, que na verdade são os teus inimigos. Quem são os inimigos de David Amelech? Aqueles que querem fazer o mal, aqueles que querem negar a força de Hashem no mundo. Então, são, na verdade, os inimigos de Hashem. Então, que você faça o julgamento dos meus inimigos. Veadat leumim tesoveveka, e na congregação dos reinos que nos cercam, vealeia lemarom chuva, sobre eles que você volte para as alturas. O que David Amelech está pedindo? O Rashi explica, mesmo que os povos se unam e peçam para que você proteja eles contra mim, não escuta eles, Hashem, vai embora, se afasta deles e não escuta, mesmo que eles se unam e gritem para você, por favor, não escute os gritos deles. A verdade é que os nossos inimigos tinham as idolatrias deles, nunca se voltavam para Hashem. E a Guemará, em Masechet Avodah Zarah, fala que no final dos tempos, a gente falou isso também, né? A gente falou isso no Pérec passado, no último Pérec, que no final dos tempos os povos vão gritar para Hashem, falar, Hashem, salva a gente. Só que eles vão gritar para Hashem depois de terem gritado para as idolatrias, e eles vão ver que as idolatrias não vão fazer nada, aí eles vão lembrar de Hashem. Hashem vai falar para eles, too late, tarde demais, agora acabou. Até agora, se vocês tivessem me chamado, eu estou aqui para atender vocês e para salvar vocês. Mas, como primeiro vocês foram atrás das idolatrias, e agora vocês lembraram de mim, agora me esquece. Agora também eu não vou salvar vocês. Então ele está implorando para Hashem, Hashem não atenda a eles, volta para as alturas e não salve, mesmo que eles gritarem para você. Hashem Yadinamim, Hashem julgue as nações, quer dizer, todos aqueles que querem fazer mal. Então ele está pedindo, inverte Hashem o julgamento, tira da gente o julgamento e joga esse julgamento. E aqui o Rashi explica que também é uma linguagem associada com castigo. Em vez de castigar o teu povo, castiga os nossos inimigos. Shafteini, me julgue Hashem, ketzidki o ketumi alai, de acordo com a minha justiça e de acordo com a minha inocência. Quer dizer, Hashem não me julga pelos meus erros, me julga pelos meus acertos. Olha as coisas boas que a gente faz, a minha pureza, a minha inocência, a minha retidão, e não fica olhando para os nossos erros, porque quem não tem erros na vida? Então, sim, o Shlomo Amelech, mais sábio de todos os homens, ele falava que em tzadik baaretz asher yasetov velo yerretah, não tem nenhum tzadik no mundo que só faz coisa certa e nunca erra. Então, Hashem, se você ficar guardando as nossas averot, quem que vai passar no teste? Quem que vai passar no julgamento? Então, olha para as nossas coisas boas e despeja a tua fúria nos nossos inimigos, não na gente. Igmar nara rechaim, que o mal destrua os perversos. Olha que interessante. O que David Amelech está pedindo? Que o mal deles caia na cabeça deles. Que o próprio mal destrua os malvados, exatamente. Então, que tudo que eles estão planejando e tramando
que recaia sobre a cabeça deles. O terronen tzadik, que você estabeleça o tzadik, o bohen libot uklayot, Elokim tzadik. Porque Deus, ele testa o coração e os rins. Então, o coração é a parte dos sentimentos, os rins é a parte dos desejos, mas a intenção aqui, Hashem, ele sabe a kavaná de cada pessoa. Hashem, ele, se tem alguém que conhece todas as criaturas, é Hashem. Então, você sabe quem é tzadik de verdade, Hashem. Elokim tzadik, quem são? Você é o Deus correto. Então, você vai fazer justiça com os tzadikim e vai castigar os rechaim, porque você consegue ver o coração de cada um. Então, não adianta só os atos externos também. A gente tem que saber que Deus, ele verifica o coração, os pensamentos, o que realmente está por trás. Um dos níveis do livro Mesilat Yesharim é Nekiut. O que é Nekiut? Seria limpeza. Mas o que quer dizer limpeza? Já seria o terceiro nível de purificação da pessoa, depois da Zeirut e Zrizut. A Zeirut é a pessoa não fazer transgressões, e a Zrizut é a pessoa ser ágil para fazer as mitzvot, ele não perder tempo. O que é o próximo nível? Nekiut. Nekiut significa, mesmo nos bons atos, que Hashem ajude que a gente possa fazer tudo com limpeza, sem segundas intenções. Às vezes a pessoa até faz um bom ato, mas ele faz para receber alguma coisa em troca, ele faz para enganar as pessoas. Então, os nossos sábios, eles trazem, às vezes, muitas situações que pessoas fizeram mitzvot, mas com intenções de fazer coisas ruins. Então, que isso, Hashem, ele consegue ver o coração de cada um, qual é a intenção de cada um nas suas atitudes. Magni alelokim, o meu escudo, Hashem, você é o meu escudo, Moshia e Shreilev, que me salva, que salva os retos de coração, aqueles que realmente ele verificou e ele viu que essas pessoas são pessoas com o coração reto. Elokim Shofet Tzadik, Hashem, você é o juiz que é justo de verdade. A gente sabe que aqui no mundo material está difícil achar um juiz que é justo, mas Hashem é o juiz perfeito, ele vê todas as intenções, ele sabe exatamente tudo o que aconteceu. Vekel Zoem Bechol Yom, e Deus, ele fica indignado todos os dias. Com o que ele fica indignado? Fala Urashi, quando ele vê o comportamento dos Rechaim, Hashem fica indignado. Ah, mas por que então Hashem não manda um raio na cabeça deles? Porque senão não ia ter livre-arbítrio. Então, quer dizer, Hashem tem o timing dele, ele tem o tempo dele para fazer as coisas acontecer. No final das contas, tudo vai ser acertado. Então, Hashem, ele está vendo tudo, tudo que está acontecendo. No final das contas, ele vai acertar tudo, mas que a gente saiba, né? Às vezes parece, Hashem, tem tanta maldade no mundo, você vai ficar quieto, Hashem. Hashem, ele está indignado. Mas ele tem a forma dele de fazer as coisas sem tirar o nosso livre-arbítrio. Hashem também usa a maldade dos Rechaim, às vezes, para trazer capará, para trazer limpeza espiritual para os tzadikim. Então, ele junta um urachá com o tzadik, porque esse tzadik tem que passar por uma situação difícil para limpeza espiritual. A gente falou ontem, de acordo com o Rambam, ele fala que tem alguns tipos de transgressão que não adianta nem só ativar, e nem Yom Kippur, precisa passar por sofrimentos. Então, às vezes, Hashem, ele junta o tzadik com o urachá para que esse tzadik ele sofra, e isso vai ser, Bezrat Hashem, a limpeza espiritual que ele precisa para depois ir para o Lamabá. Então, são sofrimentos passageiros aqui nesse mundo para depois a gente poder... Isso é expiação, isso é a limpeza. Por quê? Porque toda transgressão, ela causa uma mancha na nossa alma. E essa mancha tem que ser limpa, ou nesse mundo, ou depois. Depois é sem desconto. Nesse mundo tem formas da gente pagar aqui parcelado, com descontos, a coisa um pouco mais aos pouquinhos. Então, ele está furioso, ele está indignado com os Erechaim. Não, mas ao contrário, Deus, ele é tão bondoso, quer dizer, quando a gente que não é nada vê uma injustiça, a gente fica, né, que a gente às vezes quer fazer justiça com as próprias mãos quando vê uma injustiça. Imagina Hashem, que é a bondade, que é a retidão, ele vê um rachá se desviando e machucando alguém e fazendo coisas erradas, Hashem, ele fica indignado com isso, ele fica furioso. Vem lo yashuv, e se o rachá
ele não fizer tchuvá, a gente fala uma ideia muito bonita em Yom Kippur, no finalzinho de Yom Kippur, e Neilá, está fechando os portões então vão ser trancados. O que a gente fala? Hashem não quer a morte dos Erechaim. Hashem quer que os Erechaim façam tchuvá. Ele não quer a morte de ninguém. Hashem, ele quer que todo mundo faça tchuvá. Então, se no final os Erechaim não se arrependerem, Harbo Iltosh, que a sua espada, Hashem vai afiar a sua espada, Kastodarach Yehonenea, ele vai pisar no arco do Rashá e vai deixar ele pronto. Então, quer dizer, no final das contas, Hashem, ele... Estão fechando o portão da escola de samba. Pois é, pois é. Então, aqui, final dos tempos, Hashem ele vai dando chance. Por que Hashem ele não mata o Rashá de uma vez? Ele quer que esse Rashá faça tchuvá. No fundo, é isso que Hashem, ele quer que os Rechaim eles possam se arrepender e possam viver, e não que eles morram. Mas, se o Rashá não fizer tchuvá, então aí sim vai vir a espada de Hashem contra ele. Velo erin klimavet, e para ele, para esse Rashá, Hashem ele preparou armas mortais, Hitzav ledolkim e fal, flechas para os perseguidores. Hashem ele vai fazer. Então o Rashi fala que Hashem ele vai preparar as armas para matar os Rechaim que perseguem os Tzadikim. Quer dizer, no final dos tempos, tudo vai ser acertado. E, quer dizer, durante a história também aconteceu vários acertos de contas, né, que Hashem fez. Tem, por exemplo, né, um Vartorá muito longo, não vou entrar agora em tudo, mas teve o julgamento de Nuremberg, né, que 10 nazistas foram condenados à morte, uma morte bem desonrosa, e que tudo tem a ver, está conectado com toda a festa de Purim, que Deus perguntou para Esther, exatamente, falou, olha, já matei os 10 filhos do Aman, o Aman já foi enforcado, os 10 filhos dele, o que você quer, Esther? Ela falou que os 10 filhos de Aman sejam novamente enforcados. Para que você enforca alguém que já morreu? Então, isso tinha a ver com os 10 nazistas do Tribunal de Nuremberg. Então, várias vezes a Hashem já fez os acertos de contas. Se a gente olhar para a história do mundo, a gente vai ver que os grandes impérios que surgiram e eram idólatras e faziam maldade contra o povo judeu, acabou. Estão nos livros de história, estão lá nos museus, acabou. Chegou um momento que Deus veio através de uma outra nação e destruiu essas nações de pessoas ruins, e o povo judeu continua vivo. Então, Hashem ele já vai fazendo os seus acertos de conta, mas, principalmente no final dos tempos, Hashem ele vai acertar tudo. Ine yechabelaven vehara amal veyalad sheker. Então, eis que, ele fala que aquele que concebe o mal, que dá luz à mentira, ele fala que no final das contas, tudo que o Urachá faz vai acabar traindo ele no final das contas, vai acabar caindo sobre ele mesmo. Todo aquele que acrescentar mentiras, ele vai ser diminuído no final das contas. A pessoa acha que através das mentiras ele vai conseguir se sobressair, ele vai conseguir vencer, e justamente o contrário. Olha que impressionante. Bor kara veyach pereu, ele cavou um poço e ele aprofundou o poço, vaipol beshachat tifal, e ele caiu no poço que ele fez. Os Rechaim cavam, ele mesmo cavou, ele vai cair no poço que ele mesmo está cavando. Então, esse é o final dos Rechaim. Eles vão acabar cavando, eles acham que eles estão fazendo um poço para matar o tzadik. No final das contas, eles que vão acabar caindo no próprio poço que eles cavaram. E a chuva malô beroxó, todos os maus atos deles vão recair na cabeça deles, como a gente falou do Mordecai Tzadik, que o Aman fez a forca para matar o Mordecai, e ele foi pendurado na forca, e assim muitos outros Rechaim que tramaram fazer coisas ruins, o Og, que quis destruir o povo judeu só tinha pedido para passar pelas terras deles em paz, não ia atacar. Olha, a gente vai passar, e se a gente precisar de água, comida, a gente vai pagar. E ele veio atacar o povo judeu, e Hashem acabou destruindo ele. Então, assim, Veal Kadó Hamassó Yered, sobre a sua coroa, a violência dele vai descer, quer dizer, tudo vai acabar caindo na cabeça dele. Ode Hashem Ketzidko, e eu vou agradecer a Hashem,
de acordo com a retidão dele, Ve'azamra Shem Hashem Elion. E eu vou cantar para o nome elevado de Hashem. Quer dizer, quando a gente vê toda a justiça sendo feita, quando Hashem julgar os Rechaim, de acordo com a maldade deles, aí sim a gente vai perceber a mão de Hashem e aí sim a gente vai ter muitos motivos para agradecer e reconhecer a bondade, a retidão e a perfeição. É muito difícil no mundo material a gente conseguir enxergar. Quer dizer, tem tanta escuridão nesse mundo que é difícil a gente conseguir enxergar a mão de Hashem e ver que a bondade sempre está acontecendo e sempre está prevalecendo. Não é que no final dos tempos a bondade vai prevalecer. Aqui a gente ainda tem uma mistura, a gente não consegue enxergar com claridade por causa da escuridão, mas um dos Teilim que a gente vai estudar, Shira Malot Beshuv Hashem et Shivatzion, aí no Keholmim, quando Hashem voltar no final dos tempos, ele vai acender a luz, a gente vai descobrir que tudo isso era um grande sonho. A gente está num teatro, Azimales Rokpino. Aí nosso rosto vai se encher de alegria. A gente vai entender tudo, mesmo as coisas que pareciam ruins, a gente vai ver a mão de Hashem. A gente vai entender que tudo era uma grande bondade de Hashem. Eu tenho que dizer, pensando Tudo. Muitas vezes, por que aconteceu isso? Aconteceu. Exatamente. A gente. Exatamente. A gente quer entender, quer dizer, como pode ser que Deus fez uma coisa que eu não entendo, né? Quer dizer, a pessoa acha que tem que estar no mesmo nível de ele não entender os planos do que aconteceu. A gente tem que saber que tudo que a gente faz é sempre para o bem. Então, vamos lá para o Perek Het, para o capítulo 8. Então, qual que é o ponto principal? Olha só, o que a gente acabou de falar agora, uma pessoa com claridade de visão, ele entende como que funciona a mão de Hashem, ele vai perceber a mão de Hashem em tudo que acontece. Quem presta atenção, quem para refletir, ele vai perceber a mão de Hashem, ele vai vendo que tudo que Hashem vai fazendo, ele sabe que todas as nossas conquistas são presentes de Hashem. Nada é a gente. Tudo é a mão de Hashem. E detalhes pequenos, teve na outra semana, no outro Shabbat, que eu estava passando mal, foi muito impressionante. Por quê? Porque a gente convidou umas 2, 3 pessoas para o Shabbat, ninguém podia vir. E o Rav Kindi tinha pedido para eu falar aqui na Seudat Shlishi, acho que 1 hora antes do Shabbat, ele falou, olha, veio uma pessoa de fora, perguntou se ele podia falar, que é uma oportunidade, e cancelou, e Mina Shamayim não consegui vir no Shabbat, estava passando muito mal. O que eu percebi? A mão de Hashem, ele já preparou, antes de eu passar mal, ele já tinha preparado tudo, quer dizer, para quem quer, a gente pode ficar reclamando. Dizer que não poderia. Exatamente, as pessoas ficarem esperando, exatamente. Então, Mina Shamayim. Então, se a gente muda a forma de ver a vida, a gente começa a enxergar a mão de Hashem. Esse é o grande segredo e é o que o David Amelech está ensinando para a gente. Quem tem claridade, ele começa a perceber a mão de Hashem em tudo. Então, olha só. Ele, de novo, né, vai vir com o conceito do lamenatzer, né, para o condutor, para o maestro, alagitit, um outro instrumento musical, que o Rashi explica que é um instrumento musical que vem de uma região chamada Gat, onde ficavam os artesãos que faziam esse instrumento musical, por isso que o nome dele é o Gitit Mizmor le David, um cântico de David Amelech. Hashem Adoneinu, Hashem, o nosso mestre, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, como é poderoso o teu nome por toda a terra. Então, ele fala, né, que mais do que os seres mundanos eles podem medir, a gente não mereceria que Hashem, a Shekhinah de Hashem, se a gente parar para pensar, o que era o Beit HaMikdash? A presença de Hashem repousar perto da gente. Isso é uma coisa incrível. Que mérito que a gente tem do Criador do Universo estar perto da gente. Então, a gente não teria mérito
que ele repousasse a Shekhinah, a presença dele sobre a gente, e mesmo assim, Baruch Hashem, ele escolheu estar perto da gente. Asher tna odcha ala shamayim, é você que coloca a sua majestade sobre o céu, quer dizer, você deveria estar nos níveis mais elevados do céu, mas mesmo assim, com a humildade, quer dizer, tem que entender o que é o conceito da humildade de Hashem, mas ele escolheu colocar a Shekhinah dele, a presença dele perto da gente, mesmo que a gente não mereceria. Mipi olelim veyonkim yesad ta'os. Então, através dos bebês e das lactantes, você estabeleceu a sua força. Leman tzorerecha, por causa dos seus inimigos. Então, tudo isso para quê? Para informar para os nossos inimigos que nós somos o povo escolhido dele. Quando não tinha Beit HaMikdash, a gente estava mais longe da Shekhinah também. Certeza, certeza. Quer dizer, tudo, a verdade, antes do Beit HaMikdash, começou no deserto, através do Mishkan. Foi a primeira vez que a presença de Deus ficou muito próximo do povo judeu. Então, isso foi logo na formação do povo judeu, né? Logo que a gente saiu do Egito, a gente já construiu o Mishkan. A verdade, que tem uma explicação, isso é muito bonito, quer dizer, precisamos entender qual que é o conceito por trás, mas, teoricamente, a gente não precisaria de um Mishkan para que Hashem repousasse a presença dele. Se não tivesse sido o bezerro de ouro, a gente não precisaria do Mishkan. O Mishkan é um conserto do bezerro de ouro. Então, significa que os primogênitos, eles seriam os Koanim, eles iam fazer o serviço, e cada casa ia ser um pequeno Beit HaMikdash. A gente não ia precisar de um Beit HaMikdash central. Cada um ia fazer no seu quintal o seu misber, o seu altar de sacrifícios. Cada primogênito vai ser o Cohen da família. A gente teria essa presença de Hashem sem precisar de um Beit HaMikdash, de um Mishkan a domicílio. Mas, como a gente caiu espiritualmente, aí foi necessário que tivesse um Mishkan. Não, isso é livre-arbítrio. Hashem nunca vai isso, está escrito. Akol mina shamayim, chutz mirat shamayim. Tudo é decretado no shamayim, menos o temor a Deus. Isso está na nossa mão. Isso é o livre-arbítrio. Hashem pode até saber qual escolha a gente vai fazer, mas a escolha foi nossa. Então, isso certeza que, por mais que existem alguns momentos na história onde Hashem pode ter tirado o livre-arbítrio do ser humano. Por exemplo, quando o Yehudá, está escrito todo o relacionamento de Yehudá com Tamar, chegou o momento que Hashem tirou o livre-arbítrio do Yehudá. Ele tem que ter um relacionamento com Tamar, porque vai sair disso David Amelech, vai sair disso Mashiach. Tem que ter esse relacionamento. Ele tirou o livre-arbítrio do Yehudá. Quer dizer, não tem como imaginar. Imagina o maior rabino da geração, a cena dele passando numa rua, vendo uma mulher de baixo e tendo um relacionamento com essa mulher. Quer dizer, Yehudá, estamos falando de uma das 12 tribos, filho do Yaakov Avinu. Não tem como isso ter acontecido de forma natural. Então, Hashem, naquele momento, tirou completamente o livre-arbítrio do Yehudá para ele fazer esse ato. Por quê? Porque desse ato vai sair o Mashiach. Então, também é uma das formas de driblar o Satan, é que o Mashiach vem de umas formas, às vezes, um pouco mais tortas. Tudo isso é para afastar um pouco o Satan. Então, ele fala que Hashem ele quer mostrar para os nossos inimigos que o povo judeu é o povo escolhido dele, leashbit oyev umitnakem, para silenciar os inimigos e para vingar os nossos inimigos. Então, muitas vezes, né, os nossos inimigos falam, não, mas vocês não são o povo escolhido, vocês não são nada, vocês não têm nenhum relacionamento diferenciado com Hashem, e muitas vezes Hashem ele mostra o relacionamento de proximidade que ele tem com o povo judeu. Então ele fala, Kiereshamecha, quando eu olho para o seu céu, Masé etzbiotecha, o trabalho dos seus dedos, Hashem, Yareach vekohavim asher konanta, a lua, as estrelas que você colocou, cada coisa no lugar, está escrito que Hashem, ele chama cada estrela pelo seu nome. Hoje em dia é sabido que existe pelo menos 15 bilhões de estrelas no céu. Não, Hashem, ele chama cada estrela pelo seu nome. Quer dizer, ele que organizou todo o céu.
Então, um dos pontos que para a gente parar sempre para refletir é olhar para o espaço. Quer dizer, olha o tamanho da criação do Hashem. Para que Hashem criou um mundo tão grande? Para mostrar o poder dele, para mostrar o que ele pode fazer. Da mesma maneira que dentro do ser humano tem um universo quase infinito dos átomos, das células, se a gente olhar a perfeição dentro do micro. Então, tanto o micro quanto o macro, isso mostra o poder de Hashem. Então, a gente olhar para o céu é uma forma da gente se conectar, lo além. Tem que tomar cuidado que daí surgiu também as idolatrias, né? Das estrelas, dos deuses celestiais, mas sem olhar o Masé Hashem, o Masé Etzbeoterra, o trabalho das mãos de Hashem, e com isso ajuda muito. Olha só, Hashem criou esse universo, parece infinito. É esse Deus que pode fazer o que ele quiser e olha os problemas que eu tenho na vida, Hashem não pode resolver. Ele criou esse céu todo e todas essas estrelas e todo esse universo. Hashem não pode resolver os problemas da minha vida? Óbvio que pode. Mesmo quando a gente meio que já desistiu. Olha, Derech Hateva, situações normais, não tem como. Hashem, ele faz. Então, muitas situações, né, que a gente já tinha desistido, não tem como, não tem de onde sair. Hashem vem e muitas vezes é interessante isso. Aconteceu, por exemplo, quando eu estava procurando apartamento, a gente procurou, esquece. Não tem, não vamos conseguir, o dinheiro que a gente tem não dá para comprar nada, desistimos. Falou, quer saber? Deixa para lá. Quando a gente desistiu, a Hashem fez a gente achar. Porque a Hashem quer mostrar, você acha que é você que vai conseguir? Não é você que consegue nada. Quando eu quiser, você vai achar. Era uma pessoa que ia perder o apartamento, estava indo para leilão judicial, a pessoa vendeu pela metade do preço, era o dinheiro que eu tinha para pagar, fechou. Então, assim a Hashem ele faz as coisas acontecer. Quando a gente desiste, porque quando eu acho que eu vou fazer, Hashem fala, berravod, vai lá, então se vira, já que você consegue, vai lá fazer. Quando a gente desiste, quer dizer, eu estou devolvendo para Hashem. Aqui eu não consigo, voltou para você, aí ele vai lá e faz a coisa acontecer. Então ele fala. Ele quer ver a gente tentar. Não. A nossa parte a gente tem que fazer, mas a gente tem que lembrar, mesmo quando a gente faz Shtadlut, a gente faz a nossa parte, nunca achando que é isso que vai trazer o resultado. A gente está fazendo a nossa parte, mas lembrando que tudo vem sempre de Hashem. Então ele reflete, David Amelech, Ma'enosh Kitis querendo Hashem, quem é esse ser humano, esse ser tão pequeno, tão frágil, para você se lembrar dele? Para a gente se colocar um pouquinho no nosso lugar. Quem somos nós para Hashem lembrar? Então, olha uma ideia muito bonita. Agora que eu estou pensando nisso, a gente está chegando em Rosh Hashanah. A gente fala aqui que é Rosh Hashanah, o aniversário da criação do ser humano. Ayom Harat Olam. Hoje, o mundo foi criado. Não é que o mundo foi criado nesse dia, o ser humano foi criado nesse dia, e o mundo tem sentido. Sem o ser humano, o mundo não serve para nada. O mundo só tem sentido a hora que o ser humano foi criado aqui. Qual que é o presente que a Hashem dá para a gente de aniversário? Um julgamento. Oh, obrigado, acabou. Você vai julgar a gente se você é inscrito no livro da vida ou no outro livro? Quer dizer, isso é um presente de aniversário? Sim. A Hashem mostra que ele se importa com cada ato seu. O que nós somos? Nós somos nada. E a Hashem se importa com cada ato seu, a ponto dele fazer um julgamento e ele olhar tudo que a pessoa fez durante o ano inteiro. Olha como nós somos importantes. A Hashem quer mostrar quanto cada ato nosso é importante. O Ben Adam Kitifkedeno. Deus, quem é o ser humano mortal para que você considere o ser humano, você leve em consideração a gente. Mas ele fala, mesmo assim, Veterrastreio meat me'elokim, você fez ele um pouco menos que os anjos, o Kavod Adar Tatreu, e você honrou ele e você coroou ele com esplendor. Então, olha durante a história a força que Hashem deu para os seres humanos. Então, o Rashi traz alguns exemplos. Quando ele deu a força para o Yoshua parar o sol, quando ele deu força para o Yoshua abrir o Yarden de uma maneira milagrosa, quando Moshe abriu o Yamsuf, quando Moshe era bem, ele praticamente subiu no céu para receber a Torá, quando Eliyahu Navi ressuscitou os mortos. Então, tudo isso Deus deu força para a gente. Então, esse ser humano que deveria ser insignificante, Hashem dá uma força para ele fazer esses atos milagrosos.
Tamshileu bemasei adecha, você deu a ele o domínio sobre o trabalho das suas mãos, quer dizer, o ser humano é quem domina tudo, quer dizer, ele criou tudo que Hashem criou, é para servir o ser humano. Toda a criação, kol shatá tachat raglav, tudo você colocou sob os seus pés, soné ve alafim, os rebanhos, o gado, kulam, todos eles, vegam bahamot sadai, também os animais do campo, tudo foi criado para o ser humano. Então, a gente lembrar que, por um lado, a gente deveria ser nada, pela nossa fragilidade, pela nossa insignificância, o ser humano deveria ter sido engolido pelo mundo, mas Deus deu para a gente o domínio sobre toda a criação, sobre toda a natureza. Se por Shamaim, Udgei Ayam, a gente tem controle sobre os pássaros do céu, sobre os peixes do mar. Over Orhot Yamim, ele atravessa os caminhos dos mares. Olha tudo que o ser humano consegue fazer, quer dizer, a gente consegue atravessar os mares, a gente consegue voar, a gente parar para olhar um avião, é um milagre aberto. É, toda a sabedoria que Hashem deu para essa criatura, que, por um lado, ele deveria ser nada, tanto que os anjos vieram reclamar. Eles falaram, Hashem, você vai dar a tua Torá para esse ser insignificante? O que Hashem fez? Chamou o Moshe Rabbeinu e falou, Moshe, responde para eles. Moshe falou, mas eu vou responder, eles vão me queimar. Falou, não, você segura no que se acavou e responde para eles. Falou, olha, está escrito na Torá de que Buda Ve'eb, está escrito na Torá de não comer carne com leite, não tem nada a ver com os anjos, foi para a gente que Hashem, ele deu essa roupa aqui da Torá, então a gente merece. A Damarishon também, os anjos reclamaram, Hashem, esse mundo inteiro para esse ser insignificante, eu falo, Adam, vem cá, mostra para os anjos tua sabedoria. Então está escrito que ele fez passar todos os animais na frente de Adam Arishon, ele deu o nome de cada animal. Todos os nomes dos animais foi Adam Arishon que deu. Como que ele deu esse nome? Sabedoria. Ele entendeu a essência de cada animal. Então, o Kelev, como coração, o animal de estimação do ser humano, o Hamor, de Homer, a carga, o animal que consegue carregar muita coisa. Então, todos os animais, o nome dele está, a essência dele está dentro. A verdade é que todos os objetos, quer dizer, o Lashon HaKodesh, é impressionante. Todos os objetos, o nome dele está, a essência dele está no nome dele. Por isso que o nome, olha só, Shem e Sham. O nome de uma coisa, a essência está lá. Está Sham. Lá está a essência desse objeto. Então, tudo, para os seres humanos, até quando alguém nasce, a gente acha que a gente está escolhendo um nome. O nome é completamente Minashamai. Eu lembro quando minha filha nasceu, completamente. A gente pensou durante todos os meses da gravidez, a gente pensou o nome da minha filha. Quando ela nasceu, a gente mudou o nome. Ela nasceu prematura, no meio de Pesach, virou Miriam. A gente conectou com toda a história da saída do Egito e virou Miriam. Quer dizer, e no nome da pessoa, a essência do trabalho dela, quer dizer, qual que é o trabalho dela, está dentro do nome de cada pessoa. Então, o nome é um conceito muito forte. Over Orhot Yamim, então Hashem, ele... para tentar, mas tem então existe uma inspiração divina para a gente dar os nomes. Então ele fala Hashem Adoneino Ma Adir Shimcha Bechol Haaretz, Hashem, o nosso mestre, quão poderoso é o teu nome em toda a terra. Então a gente tentar, isso é um exercício, né? Para a gente sempre tentar olhar a mão de Hashem nas coisas boas e também, entre aspas, nas coisas ruins. Está escrito que no Olam Habá, interessante, no Olam Habá a gente vai ter só a brachá do Atov e Ameitiv, só das coisas boas, não vai ter mais o Baruch da Yanaimet. Eu falei, essa é a única diferença do Olam Hazé e do Olam Habá? Não, o que a Torá está ensinando para a gente? E no Olam Habá a gente vai olhar que mesmo que pareciam coisas ruins, na verdade, a Tov e a Meitiv eram coisas boas, eram bondades que Hashem ele ocultou através de coisas que pareciam ruins,
mas se a gente olhar com cuidado, a gente vai perceber que era tudo bom. Eu não posso. Não, e a gente sempre tem que procurar, não só procurar coisas boas, mas procurar o bom em todas as coisas. Procurar o lado positivo. Tudo tem um lado positivo. A gente pode enxergar, mesmo nas maiores, exatamente, nas maiores dificuldades. Bezerrat Hashem. Então, Shavua Tov, que a gente tenha só boas notícias para todo a Israel.